Muito bem, nós concordamos que o autismo provoca uma dificuldade no desenvolvimento, então é um transtorno global do desenvolvimento. Para sabermos o que é um transtorno no desenvolvimento, nós temos que saber o que é o desenvolvimento. Como se chega a esses parâmetros? Qual é o desenvolvimento normal para que possamos comparar com quem não tem esse desenvolvimento normal? Às vezes as pessoas me perguntam se um autista é normal e eu digo não, um autista não é normal. Normal é o sujeito que segue todas as normas sociais vigentes, mesmo que essas normas não tenham nada a ver. O autista é um sujeito natural, é alguém que serve às regras da natureza, que são sempre as mesmas, fixas e são perenes. Quando a escola, a pedagogia, construiu o edifício no qual ia amparar todas as suas ações, ela escolheu saberes de não pedagogos. Vygotsky era advogado, psicólogo e muitas outras coisas mais. Piaget era psicólogo, Vallon era psicólogo e médico e político, a Maria Montessori era médica, pediatra. Mas todos eles viram o desenvolvimento infantil, estudaram o desenvolvimento infantil. Então, esses conhecimentos foram sequestrados pela pedagogia que construiu o seu prédio, o seu edifício. E que esqueceu de trazer o maior teórico do desenvolvimento infantil, que foi Sigmund Freud. E não trouxe porque Freud era um sujeito, para a época, escandaloso. Ele falava que crianças tinham sexualidade. E para aquela época vitoriana era um escândalo aquilo, então a escola preferiu não trazer. O interessante disso é que a pessoa faz 4 anos de pedagogia sem ouvir falar de Freud, e o caminho natural, que é a psicopedagogia, são 1 ano e meio de Sigmund Freud, Freud puro. Porque se você não conhecer o desenvolvimento psicológico da criança, você não vai conseguir interagir exatamente com aquela criança e você só vai ver o externo. Então é preciso ver assim o que a criança faz, o que está dentro da criança, como é que está se desenvolvendo aquele psicológico. Esse é um quadro que eu fiz. Vocês vão achar tudo isso em muitos livros, mas não vão achar o quadro assim, então aproveite. Entre a idade de 0 e 2, 3 anos, a criança está num desenvolvimento físico-mental que a gente chama de corpo vivido, ou seja, ele vive o corpo, mas ele não reconhece aquele corpo como seu. A criança nasce sem se reconhecer como um ser. Ela não reconhece aquelas pernas como sendo dela, os braços como sendo dela. A gente chama de corpo esfacelado. E esse corpo vai se juntando, de modo que em torno dos 8, 9 meses, a criança já se reconhece assim como essas pernas são minhas. Quem é que faz essa junta, essa união, essa cola? É a mãe, amamentando, cuidando, dando banho, fazendo cócega, beliscando, brincando, jogando para cima e pegando. Isso faz com que o corpo seja sentido pela criança. Peraí, eu estou sentindo, isso aqui deve ser meu, né? E essa cola se faz. Essa cola é necessária para que a criança se veja como um ser. Eu sou isto. Vocês vão perceber que até os 2, 3 anos a criança não se chama de eu. Quando pede uma coisa ela diz o Júnior quer, o Juca quer, a Maria quer. Porque aí não se reconhece como sendo eu. Ela não tem um eu formado. Isso corresponde ao que o Freud chamava, essa parte segunda azul é do Freud, psicológico, a fase oral. A fase oral é quando a boca está no comando. Todo o prazer está na região da boca. Vem do ato de mamar, da chupeta, de colocar o dedo na boca. Tudo que a criança acha, coloca a boca porque o prazer está ali. A sobrevivência vem pela boca, então todo o prazer se localiza ali. Nessa época, o id está no comando. O id é o inconsciente. Indomável, você não controla o id, ao contrário, o id é que te controla. Então a criança está agindo no princípio do prazer. Tudo que dá prazer ela faz e ela não sabe que aquilo é perigoso. Não tem noção do perigo, não tem noção do limite. E nem é possível dar. Ainda está na fase
oral. Na fase cognitiva, que é do Piaget, ela está na fase sensorial motor. Chamamos de conduta alfa. O que é conduta alfa? Aquela em que a criança brinca consigo mesma, toca em si mesma, e mesmo quando está em grupo brincando com outras crianças, ela está brincando sozinha. As outras crianças só estão ali, mas ela está brincando sozinha. Ela não interage socialmente, não divide, não faz trocas. Essa é a conduta alfa sensorial motor. Dos 3 anos até os 7, ela começa a perceber o seu próprio corpo. Espera aí, esse corpo é meu. Perceber na mente. É a mente que está percebendo o corpo. Mas percebe o corpo como egocentrismo, ou seja, ela vê o corpo dentro de um ambiente, já sabe que o corpo e o ambiente são 2 seres diferentes, são seres separados, mas ela se acha o centro do ambiente. Isso explica porque às vezes as crianças levam pedaços da sua casa para a escola, porque ela não consegue se separar daquele ambiente onde ela é o centro. E até quando chega na escola, ela ainda é o centro do ambiente. O centro da classe é ela, o centro da escola é ela. De modo que só a partir dos 7 anos é que a criança começa a ter condições de trocas suficientes, e é por isso que aos 7 anos é que começa o curso fundamental, mais ou menos aos 7. Na área psicológica do Freud, a criança entra na fase anal e fálica. A fase anal é o controle dos esfíncteres, é quando a criança começa a controlar o cocô e o xixi. É uma fase muito de controle, muito sádica, em que a criança controla a mãe através do cocô e do xixi. É uma fase que a mãe fica doida. 3 dias sem fazer cocô, liga para o pediatra, não, agora está fazendo cocô mole, e a criança, ela descobre que através desse controle ela controla a mãe, mantém a mãe para si. E a fase fálica é quando a criança começa a perceber que há diferenças sexuais entre menino e menina. Sim, eu sou assim, ela é assim. Corresponde ao pensamento intuitivo, que é a conduta beta, do Piaget, que a criança já pensa nas coisas, mas intuitivamente, ainda não raciocina logicamente. Ainda não é concreto, é mais intuitivo, ela intui as coisas. A conduta beta é aquela que a criança já percebe que o ambiente está separado de si, e que quando ela já se desvia dos obstáculos. Se alguém joga uma bolinha, ela se desvia para a bolinha não bater, ou ela se desvia para não bater a canela na mesa de centro, corre, mas consegue se desviar da porta. Então ela já consegue, essa é a conduta beta. Dos 7 aos 12, a criança começa a representar o corpo na mente. Então ela começa a fazer uma representação do seu corpo aqui na mente. E essa representação fica tão forte que se alguém, depois do corpo representado na mente, perde um membro, tem que amputar um braço, ele continua sentindo dor naquele braço, cócega naquele braço, porque o braço continua representado na mente. É preciso de uma forte terapia para que a mente perca aquela representação. Uma pessoa faz redução de estômago e não consegue emagrecer porque a representação na mente ficou aquela pessoa fofinha. E a mente pede mais comida para engordar, para encaixar naquele modelo que ela tem ali na mente. Então, nessa idade, a criança começa a representar o corpo e termina a representação, mas é um corpo estático, está ali. Aquela representação não tem dinamismo, ela não se mexe, não se move. Corresponde à fase de latência do Freud, que é a melhor fase da vida, não é? A criança sublima tudo e toda a energia é canalizada para o aprendizado. É a fase que a gente chama da homossexualidade. Clube do Bolinha, clube da Luluzinha. A criança já não controla mais a mãe com as fezes, ela já saiu da fase oral de ficar levando tudo à boca, a fase fálica passou, sim, tem uma diferença, mas não estou interessado nisso, né? Eu estou interessado em aprender a ler e escrever, aprender a multiplicar, dividir. Corresponde com as operações concretas do Piaget, que é a conduta gama. A conduta gama é aquela que a criança já antecipa as ações. Então, ela não espera que a ação comece para antecipar. Ela está correndo e vê que a porta está fechando, ela sabe que a porta vai fechar, ela não vai bater na porta. Essa antecipação
de movimentos, de ações que a conduta gama traz, as operações concretas trazem, elas favorecem o aprendizado também. A criança aprende a reversibilidade, aquela prova, né, real, vezes dividir mais menos. A criança começa a raciocinar concreto e não mais intuitivo. E ao antecipar as ações, ela antecipa também conteúdos que aparecem na escola no dia a dia, né? Quando uma criança sai dessa curva, sai muito dessa curva, nós dizemos que ela tem um transtorno global do aprendizado. Ou seja, ela já está com 7 anos, mas ainda faz cocô na calça. Ou seja, ela se fixou naquela fase anal. Ela já está com 10 anos, mas ainda está muito sexualizada, não está aproveitando a latência. Ela não representou o corpo, ela já está com 4, 5 anos, não representou o corpo, ainda se chama de júnior, ainda usa o corpo da mãe, ou do pai, ou dos amigos como extensão do seu, para indicar alguma coisa, puxa o dedo da pessoa que está ao lado. Então, ela ainda não construiu o seu corpo. E uma criança que não constrói e não representa o seu corpo mentalmente, ela não está pronta para o aprendizado. E essa construção do corpo é uma obra que a mãe não pode passar para outra pessoa. A família toda participa, mas é uma obra da mãe. É a mãe que cola o corpo, porque é a mãe que dá de mamar, é a mãe que aperta e beija, é a mãe que dá carinho, é a mãe que belisca. Ah, mas o meu filho está com 7, 8 anos e ainda não representou. Porque, assim, vocês veem indícios disso. A criança não para de correr, se belisca, se morde. Ela corre porque tem que se cansar para perceber que a perna é dela. Ela se morde, se belisca porque aquele braço não é dela. Ela não o sente como dela. Ela precisa sentir, ela usa aquele braço, ela tem que usar. Como tem uma coordenação perfeita, exigida para o aprendizado, de mãos, de pés, se aquelas mãos não me pertencem, se não está representada aqui na minha mente, então eu não consigo movimentá-la. A mente não consegue dar o comando, porque ela não está colada. Então, como fazer essa cola? Ora, abraçando, beijando, agarrando, para não ter que chegar ao ponto que a Tempo Grandi fez, de uma máquina do abraço, que ela não tem dos adultos que a cuidaram. Então ela precisa se colocar na máquina e se apertar e se abraçar até colar todas as partes e o estresse abandoná-la e ela se sentir inteira, completa. É nossa obrigação de pais e mães fazer isso. Isso não pode ser terceirizado. Não dá para terceirizar. Porque isso tem que ser feito naturalmente, no dia a dia, todo dia, o tempo todo. Ah, mas o meu filho não gosta de abraço. Não gosta porque você não apertou bastante. Se você apertar um pouco mais, ele vai ceder e vai passar.